Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma tertúlia Primeira Luz, referente ao mês de maio de 2023. Esta, apesar de estar a ser realizada em junho, é referente ao mês de maio, só hoje é que, em conjunto com a Sónia, conseguimos organizar esta tertúlia e tê-la aqui presente connosco como era previsto já há algum tempo. Para quem não me conhece, eu já aqui vi muitas caras novas, o meu nome é Nuno Luís e hoje vou estar a moderar esta tertúlia sozinho, uma vez que o meu colega de projeto, Luís Afonso, não vai poder estar presente. Como já tiveram a oportunidade de ver, a convidada deste mês é a fotógrafa Sónia Guerreiro, que apresentarei com maior detalhe um pouco mais à frente. Como sempre, esta sessão será gravada e o tempo de duração da mesma será cerca de 1h30 de duração. A tertúlia de hoje nem será em modo portfólio, nem em modo de conversação, ou seja, a Sónia, durante o tempo normal, ou seja, cerca de meia hora, irá fazer aqui uma explicação do tema que ela nos traz hoje, sobre o negócio na fotografia, e depois, passado esse tempo, iremos então aqui abrir o espaço para podermos fazer algumas perguntas e interagir com a Sónia. Para a nossa plateia, dizer que durante a apresentação, como estava a dizer, não haverá espaço então para perguntas. De qualquer das formas, isso não invalida que possam ir deixando o vosso nome no chat, caso tenham questões para a Sónia, e terminando ela a sua apresentação, iremos então proceder a essas perguntas por ordem de inscrição. Relembrar também que a maior parte das tertúlias, a maior parte, não, todas as tertúlias Primeira Luz realizadas até à data já estão online, portanto basta pesquisar no nosso canal do YouTube e caso ainda também não o tenham feito, subscrevam e vão recebendo em primeira mão todas as novidades. Aproveito ainda para indicar que já na próxima semana, portanto 2 a 8 dias, teremos a tertúlia referente a esta sim ao mês de junho, pelas 21h30, e que iremos ter como nosso convidado o fotógrafo Hugo Santos. Chegou então a hora de apresentar a nossa convidada, a fotógrafa Sónia Guerreiro, que hoje nos irá trazer como mote para a sua tertúlia, e como já mencionei atrás, negócio na fotografia. A nossa convidada nasceu em 1979, numa fria manhã de dezembro, mas o seu coração pertence ao calor e às gentes do Sul. Há quase 20 anos que a Sónia vive a fotografia e a transformou na sua forma de estar na vida. Começou por fotografar natureza e paisagem em modo autodidata e teve desde cedo imagens nomeadas a prémios internacionais, exposições individuais e também coletivas, patrocínios de marcas de prestígio e publicações em livros e várias revistas. Foi tour líder nos fotógrafos que organizava a solo e percorreu o país inteiro através das suas experiências fotográficas. Entre as suas muitas viagens físicas, fez a mais espiritual de todas, uma viagem de alma. Nessa viagem interior, aprendeu que a fotografia não se faz apenas com a luz natural do exterior, mas igualmente com a luz interior de cada um de nós. Depois deste insight, Sónia especializou-se em storytelling fotográfico e neste momento escreve narrativas visuais com luz. Nos contam histórias sobre pessoas incríveis e marcas extraordinárias. Além de fotógrafa, a Sónia Guerreiro é também formadora e diretora criativa. Senhoras e senhores, convosco, Sónia Guerreiro. Olá, Sónia, boa noite, muito bem-vinda. E antes de passar a palavra, quero-te agradecer, em meu nome e da Primeira Luz. Hoje só estarei aqui eu, não estará cá comigo o Luís Afonso, como é habitual, mas agradecer-te por teres aceito este convite e agora sim, agora passo-te a palavra. Olha, olá Nuno, muito obrigada por estar aqui, pelo convite, não é? Só estou aqui por causa de vocês. É por vocês terem tido a coragem também de fazer uma coisa diferente, não é? Portanto, bora lá, vamos a isso. Então, malta que está aqui comigo hoje, já perceberam pela apresentação do Nuno que aquilo é uma forma gira de dizer que eu já estou velha? Já tenho aqui alguma experiência, já tenho 43 anos, já ando aqui há um bocadinho. Mas genuinamente, quando o Nuno me convidou para aqui, para a tertúlia, eu aceitei imediatamente que sim, porque é o Nuno, porque é a Primeira Luz, eu já conheço o Luís, já conheço o Nuno já há muito tempo, conheço também o Miguel, claro, conheço a anterior pessoa, que era o Pedro, e portanto é com muito prazer que aceito o convite. Mas quando aceitei o convite, disse logo um sim rotundo, mas não sabia no que é que me vinha meter. Esta história de ter que fazer vídeos a apresentar-me, coisas assim, comecei logo a ficar nervosa e assim, não tenho jeito nenhum para isto, mas vamos lá na mesma. Esse é o meu primeiro dilema, fazer um vídeo para vos chamar a todos aqui hoje. O meu segundo dilema foi, para mim é muito importante fazer coisas diferentes
e foi pensar num tema que vocês talvez ainda não tenham visto tanto, porque alguma coisa do que nós vamos falar aqui parece que não sendo, mas tem um bocadinho de rótulo de tabu, na verdade, e então pensei que nós podíamos trazer aqui algo que para mim me diz tanto, e eu comecei a fotografar, para o ano vai fazer 20 anos que eu sou fotógrafa, e portanto eu venho de um tempo em que Ask Dr. Google não era uma coisa fácil, o Google ainda não existia sequer, portanto ainda sou da altura dos modems que faziam essa coisa toda. Então o meu caminho de aprendizagem, eu sou autodidata, o que fui fazendo ao longo da minha vida foi, à medida que me ia apaixonando por determinadas áreas da fotografia, o que eu ia fazer era especializações com algumas pessoas. O Nuno Luís foi alguém com quem eu fiz o primeiro fototour à Costa Vicentina. Nós encontramos lá, foi assim que eu conheci o Luís, e portanto eu ia fazendo estas pequenas especializações. O que fez com que a minha caminhada até hoje já não tanto, mas mais ou menos do início até meio da minha carreira, tenha sido assim um bocadinho solitária, um bocadinho sozinha, não havia assim tanta disponibilidade de recursos, não havia também, na verdade também não havia tantas pessoas disponíveis para nós fazermos perguntas, e depois também do outro lado não haviam pessoas sinceras que quisessem conversar sobre coisas que eu gostava muito de vos trazer aqui hoje, está bem? Então, só para a gestão das vossas expectativas, eu não vou, apesar disto ser uma questão sobre fotografia, eu não vou trazer-vos fotografias, eu não vos vou explicar como é que fiz uma imagem, como é que lá cheguei, qual foi a técnica. Na verdade, eu vou estar aqui a conversar convosco e isto hoje vai ser aquilo que em bom português se chama uma amena cavaqueira. Combinado? Então, eu separei, eu separei aqui assim algumas ideias e alguns conceitos que estão relacionados com o que é o negócio da fotografia e decidi trazer aqui alguns que a mim me parecem alguma lógica para este tema. Então, eles estão organizados no que é o básico dos básicos, ok? O que é que nós precisamos aqui para existir. Temos também um tema que é a criação de negócio, ok? Temos também um tema que é sobre portfólios, que é sempre uma coisa quando alguém me procura ou para a consultoria ou para as mentorias, o portfólio é assim sempre uma coisa dolorosa, ok? É um ponto de dor. Vamos falar também, outro tema que eu tenho aqui é sobre propostas e temos um tema que é clientes, gestão de tempo, fatores de sucesso e preço, ok? Então, eu vou começar pelo início dos inícios. E queria começar por vos dizer uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas que é fotógrafo ou que se intitula fotógrafo não consegue perceber muito bem, que é assim, um fotógrafo, isto é a lei básica do negócio, um fotógrafo não vende fotografia, malta, ok? Alguém sabe o que é que um fotógrafo vende? Um fotógrafo vende direitos de utilização da arte que produz, que são fotografias, ok? Portanto, quando um cliente nos contacta e diz assim, ó Sónia, ó Manuel, ó Joaquim, olha, precisava de aqui para um trabalho. Uma das primeiras perguntas que vocês devem fazer sempre é para que é que esse cliente precisa das fotografias que vocês vão fazer, ok? E onde é que elas vão ser utilizadas. Porque essa situação, ou seja, essa utilização vai ajudar-vos lá mais para a frente a fazer uma proposta de valor, ok? Adequada e ajustada às necessidades do cliente. Portanto, isto era uma coisa que eu queria partilhar muito com vocês. Acho que a maior parte dos fotógrafos não tem bem esta noção e acham que é uma coisa que, epá, ó Sónia, mas olha, isso faz-se nos Estados Unidos. Não é assim. Razão pela qual, por exemplo, quando um fotógrafo de fine art ou um fotógrafo, por exemplo, que faça impressões, e eu não sei se vocês conhecem o projeto do Luís Afonso, que é o Print Circle, The Print Circle. É por isso que quando vocês lá vão a esse espaço ou vão a uma galeria qualquer, mesmo online, quando existem reproduções que são limitadas, elas têm sempre um valor mais alto, ok? Quando existem edições abertas, elas têm um valor normalmente mais reduzido. Então, quando nós estamos a vender um serviço de fotografia, nós não estamos a vender a fotografia per si, okay? É como sermos escritores. Nós, quando compramos um livro, nós não estamos a comprar a história. Nós estamos a comprar ao escritor o direito que ele nos cede de lermos aquela história, ok? Que depois ele vende à editora e a editora depois paga os seus royalties, está bem? É mais ou menos assim, este no princípio, que funciona o mercado de fotografia. Está bem? Eu vou-vos dar aqui só alguns exemplos de direitos que um fotógrafo normalmente vende, no mais comum. Vende os direitos para utilização online, que tem a ver com websites, redes sociais,
ou, por exemplo, plataformas de divulgação dos serviços do próprio cliente. Tem também uma licença que se chama de marketing, que tem a ver com tudo o que é produzido in-house, sejam brochuras, sejam, sabem, newsletters, press releases, tudo isso. Há também as licenças que são as licenças comerciais, que estão mais relacionadas para quem quer vender as suas imagens e, portanto, gerar ali um fim comercial para o vosso cliente. Existem direitos editoriais para quem quer, por exemplo, imaginem, capas de livros, ou se vocês têm, por exemplo, um cliente numa área que eu trabalho muito, que é a área da arquitetura, se eles querem fazer uma monografia ou se eles querem publicar um livro com imagens de portfólio, são direitos editoriais, e existe também direitos de publicidade, está bem? Então eu gostava muito de deixar isto convosco. Foi algo que a mim me custou muito a entranhar, porque não fazia muito sentido, mas agora que trabalho com determinado tipo de clientes faz toda a lógica entender esta questão desta forma, está bem? Pronto, outra coisa que eu gostava de vos dizer e que é também, é assim, pode parecer que é básico para quem já sabe, mas para quem está em determinado ponto da sua carreira não conhece muito bem ainda a lei, e eu vou-vos falar agora do panorama legal, do que é ser fotógrafo e o que é que acontece à nossa arte quando nós a produzimos. Existe em Portugal, como em todo o mundo, uma lei que nos protege a nós, criadores, neste caso fotógrafos, mas o mesmo é válido para videógrafos, o mesmo é válido para escritores, para designers, ok? Tudo o que é arte e tudo o que é propriedade intelectual, ela é regida por determinados direitos. Esses direitos chamam-se direitos de autor. Quando um cliente nos contrata para nós fazermos um trabalho, talvez vocês não saibam, mas se vocês não salvaguardarem o vosso direito de autor, ou seja, se vocês não disserem por escrito no contrato ou na proposta que os direitos de autor permanecem com o autor das fotografias, o vosso cliente passa a ser o dono da fotografia e com ela pode fazer o que quiser, ok? Porque, de acordo com a lei, uma obra de encomenda, sob encomenda, o direito de autor passa para quem contrata. Portanto, isto é muito importante para vocês assegurarem a vossa existência enquanto autores, ok? E depois, há outra coisa, que é os direitos de autor dividem-se em dois direitos, e dividem-se em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais são direitos completamente nossos, eles nascem no momento em que nós criamos a nossa arte e eles não morrem connosco, eles perduram, portanto, é aquilo que nós deixamos no fundo como uma herança ou como um legado, ok? Então, esses direitos são alienáveis, mas os direitos patrimoniais são aqueles que são alienáveis, são aqueles que vocês podem vender, ok? E deixar o vosso trabalho com outras pessoas. Porquê que isto é importante? Para vocês saberem que um cliente em que fazem uma cedência de direitos de autor ao vosso cliente final podem ter um determinado valor, mas em trabalhos em que vocês retêm esse direito para vocês, ele pode adquirir outro valor, está bem? Eu sei que agora combinámos que não íamos falar, que vamos ter aqui tempo para conversar todos, mas vão só dizendo que sim, se estão a entender, para não morrer no silêncio deste lado, ok? E vão tomando as vossas notas. Se depois tiverem dúvidas mais específicas ou questões mais pontuais, em tudo o que eu vos puder ajudar, eu ajudo. Se não souber, arranje quem vos possa ajudar, está bem? Então, agora, outra coisa sobre a criação do negócio. A criação do negócio em si é uma coisa muito interessante, porque... E é curioso, porque estas conversas são como as cerejas, e antes de vir para aqui, estava eu a conversar com o Nuno sobre registar marcas, ok? Quando vocês acordam um dia e têm aquela ideia que é oh my God, eu já sei o que é fazer na vida, perfeito, é mesmo isto, obrigada pelos sinais, eu vou ser fotógrafo. Depois vocês têm uma missão do caraças pela frente, que é perceber, e agora? E agora? Bom, deixa-me lá inventar aqui um nome para a minha coisa, não é? Mas inventar um nome, além de não ser o primeiro passo, já vão perceber porquê, há outros passos, antes de nós criarmos um nome para os nossos projetos, para os nossos negócios, há outros que antecedem esse. Ele é muito importante, porque ele vai determinar para onde é que nós vamos e como é que nós queremos ir. Exemplo, um negócio em que vocês criam o vosso nome, imaginem, Sónia Guerreiro Photography, ok? Tem um peso diferente do que vocês criarem uma marca específica para um nicho específico em que vocês vão trabalhar. Isto por uma razão simples. Quando nós criamos uma marca, ela adquire valor. Pensem, por favor, por um segundo, em todas as marcas que estão cotadas na bolsa. Todas elas têm ações e todas elas, quando são compradas e vendidas, elas têm um valor, que é o valor que elas valem per si e
depois é o valor que as pessoas lhe querem dar nesse negócio. Os fotógrafos é igual. Se nós tivermos, é muito difícil nós vendermos o nosso nome, certo? Quantos de vocês é que gostariam de comprar um negócio de alguém, tipo, estou a ver aqui, Jorge Neves, Jorge, já estou a imaginá-lo a comprar o meu negócio e depois ter que chamar-lhe Sónia Guerreiro Photography. Pois, era complicado, mas não é só pelo dinheiro, é que o Jorge até é um homem, não é? Mas, se eu tiver uma marca, e eu já tenho registado algumas ao longo dos meus anos, e era precisamente sobre isso que estávamos agora a falar com o Nuno Luís, o potencial de nós registarmos uma marca é brutal, porque essa marca, ao longo do tempo, e à medida que nós vamos trabalhando nela, ela vai adquirindo valor. E o valor que ela terá, no mínimo, ok? É um valor de mercado que é mais ou menos a vossa faturação para aquele cliente, para aquele tipo de clientes que vocês têm. Isto faz sentido, certo? Se tiverem alguma dúvida, voltamos a este tópico. Mas eu achei que era importante partilhar isto convosco, porque tão bom como salvaguardar os nossos direitos enquanto fotógrafos, que é o mesmo dizer artistas, também é bom salvaguardarmos o nosso trabalho e salvaguardarmos as nossas marcas, aquilo que criamos, porque elas têm valor. É isto que eu vos quero passar, está bem? Pronto. Mais coisas que eu vos posso dizer. Esta é muito interessante. Esta é muito interessante. Então, tem a ver com posicionamento, ok? O posicionamento não é nada mais nem nada menos do que a posição que nós ocupamos na mente dos outros, é quase parecida à notoriedade, quando alguém se lembra, epá, eu precisava de ir aqui assim, tirar umas fotos. Ouviram? Tirar umas fotos. O posicionamento é tudo aquilo que nós criamos à nossa volta, que determina, sem nós falarmos muito, ou sem nós nos comunicarmos muito, exatamente quem somos. E este posicionamento que nós temos é uma coisa que às vezes acontece por coisas muito pequenas, quase imperceptíveis aos nossos olhos, mas muito perceptíveis para o outro lado, consoante o tipo de clientes que nós estamos a trabalhar. Vou-vos dar um exemplo. O nome do vosso negócio é uma forma de posicionamento. Vocês terem, por exemplo, uma marca, como é que eu tenho, de fotografia de arquitetura interiores, que é spacesandplaces.pt, ou terem uma Sónia Guerreiro, é completamente diferente. Okay? Outro exemplo de posicionamento que provavelmente vocês não se apercebem, mas que conta com posicionamento. De cada vez que vocês falam com alguém, vos pedem o vosso contacto e vocês dizem, vou dar o meu e-mail, e vocês dizem abc@gmail.com, isso é o vosso posicionamento. É diferente de alguém que diz, o meu e-mail é info@soniaguerreiro.com. A dedicação, o esforço, a postura de alguém que tem um e-mail generalizado versus um altamente personalizado, começa a construir bases de confiança, coisas invisíveis, mesmo antes de vocês comunicarem o que quer que seja. Vou-vos continuar a dar exemplos de posicionamento. O vosso valor, ou seja, o preço que vocês solicitam pelos vossos serviços. Cobrar 99 euros é diferente de cobrar 100 euros. Malta, eu sei, é matemática, é só 1 euro de diferença, mas comunicar 99 é diferente de comunicar 100. Comunicar 950 é diferente de comunicar 1000. Estão a ver? É a mesma coisa. Imaginem que vocês vão à Prada ou à Yves Saint Laurent. Vocês não vão ver números com cêntimos. Tipo, sei lá, imaginem, loja do chinês, 0,99 ou 1,99€, certo? Portanto, o valor, a forma como vocês o comunicam, o preço, na verdade, também é uma forma de posicionamento. E, finalmente, um outro exemplo muito vivo do que é o nosso posicionamento são coisas como, bora ali tirar umas fotos. Malta, um fotógrafo não tira fotos, quem tira fotos são as pessoas que têm telemóveis e câmaras amadoras. Um fotógrafo faz fotografia, ok? Um fotógrafo não usa uma máquina fotográfica, um fotógrafo usa uma câmara fotográfica. E a nossa câmara não é maratonista, portanto, ela não tem velocidade. Velocidade temos nós de raciocínio. O que a câmara tem é tempo de exposição, certo? Ela fica com o sensor exposto, não é? Ali, a registar aquela informação. Então, a forma como nós comunicamos também um pouco aquilo que nós fazemos, de uma forma relativamente acessível, também diz muito sobre posicionamento. Faz sentido? Às vezes começamos a pensar, às vezes quando pensamos em criar um negócio de fotografia, começamos pelo fim, não é? Nós queremos tirar umas fotos, fazer umas fotos. Não. Antes disso acontecer, há todo um mundo invisível que tem que ser pensado e tem que ser estruturado, tem que ter uma estratégia por trás
para que o vosso negócio seja salutar, seja saudável e seja, sobretudo, sustentável. Não tanto relacionado com o verde e com a sustentabilidade ambiental, porque infelizmente a fotografia é um dos negócios pouco sustentáveis ambientalmente. Basta pensar nos componentes que nós temos dentro das nossas câmaras para perceber isso, mas sustentável ao nível de trazer-vos prazer e também vos trazer o necessário para vocês terem estilo de vida, ok? Pronto, mais coisas. Ok, portfólio. Eu acho que vocês todos aqui já devem ter aquela ideia de portfólio e já devem ter ouvido muito isto, que é pá, não importa a quantidade, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Sim, é verdade, mas tão bom como a qualidade, não é? É a quantidade. Então, vocês quando criam um portfólio, primeiro, devem mostrar única e exclusivamente aquilo que vocês já fazem e querem continuar a fazer, ou então aquilo que vocês almejam e que querem fazer, ok? E um portfólio deve ser composto por imagens suficientes para que os vossos clientes e as pessoas que vos contactam fiquem com um bocadinho de água na boca, ok? Portanto, estou a imaginar que em casamentos se entregam 800 fotografias, não vão fazer um portfólio de 800 fotografias. Talvez 5 ou 10% disso. Se vocês pensem sempre em 5, 10%. Epá, e só entregarem 30 fotografias e só tiverem 3 para mostrar, porque são mesmo as boas, mais valem 3 fotografias boas, pá, do que coisas desconexas, sabem? E não misturem as águas. Se vocês são aquele fotógrafo que é multifacetado, que está numa fase em que ainda não sabe com toda a clareza que é aqui que eu quero ir, façam um favor, não façam como eu fiz ao início, tá bem? Não misturem águas. Eventos é uma coisa, ok? Retratos é outra, imobiliário é outra, arquitetura é outra, e dentro dos eventos há todo um nicho. Então, dando continuidade a esta questão do portfólio, eu vou passar para o nicho, que é encontrem o vosso, encontrem aquilo que vos move, ok? Saibam quem são. Normalmente, quando vocês começam a descobrir, e numa viagem de autoconhecimento, vocês normalmente descobrem o que é que gostam de fazer. Porque provavelmente vocês já gostam de fazer qualquer coisa há muito tempo. Vocês só ainda não olharam para a vossa história em busca disto que vos estou agora a sugerir que vão procurar, ok? Eu vou-vos dar o que é que são exemplos de nicho. O nicho, por exemplo, imaginem. Vamos usar aqui o exemplo dos eventos, ou então, se quiserem, podemos usar um meu próprio, que é de arquitetura, ok? Imaginem. Então, o que é que eu faço? Fotografia, ok? Mas que tipo de fotografia? Arquitetura e interiores. Já é bom, certo? Ok. Está bem, mas arquitetura e interiores, em que área? O que é que tu gostas de fotografar, Sónia? São hotéis, são casas, são hospitais, são escolas, são bibliotecas? Pá, não sei, olha, eu até gosto de fotografar hotéis, portanto vou para o segmento de hospitality. E dentro do segmento hospitality, que é turismo, portanto que é hotéis, o que é que tu gostas, Sónia? Gostas do quê? Gostas de hotéis boutique? Gostas dos REITs da vida? Gostas do quê? O que é que tu gostas? Olha, eu gosto de turismo rural. Ok. Turismo rural, fixe. Em que zona? Estão a ver? E é assim que nós vamos separando as coisas, porque quanto mais pequenino for o nosso nicho, maior é o nosso potencial e mais fácil é nós sermos valorizados naquilo que fazemos. Porque quando nós começamos a afunilar, ou seja, uma palavra que é nichar, quando eu começo a fazer um nicho, a nichar a coisa, eu começo a tornar-me especialista naquela área. É só pensarem assim, vocês estão com uma dor de costas brutal neste momento. Não estão, espero que não. Mas imaginem que estão. Há um médico, ok, clínica geral, há o ortopedista e há o gastroenterologista. A que médico é que vocês vão? Provavelmente o ortopedista, não é? Pronto, ninguém vai querer ir. Primeiro, não veterinário, porque também é médico, verdade? Pronto. Ninguém vai querer ir ao tipo de clínica geral, porque ele vai-vos mandar fazer 30 mil porcarias e vocês depois ficam a navegar na maionese e depois não vão saber o que é, certo? Então vamos lá a um especialista. É mais ou menos assim que vocês devem pensar quando querem entrar nesta questão dos nichos. Agora, vamos falar aqui de temas mais quentes, que normalmente são temas que as pessoas, quando vêm através de mentoria ou de consultoria, me perguntam sempre, que é, pá, Sónia, como é que eu ganho propostas a clientes? Então, olha, fórmula número 1, a mais básica de todas, é, por favor, a partir de hoje, deem direito de escolha, o chamado direito de opção,
aos vossos clientes. É quase como ir ao Serviço Nacional de Saúde e escolher se vocês querem um medicamento genérico ou se querem um original, ok? Um cliente, quando tem 2 ou 3 escolhas à sua frente, ele não vai sentir tanta necessidade de ir fora procurar outras coisas, percebem? Porque vocês já são completos o suficiente, vocês já pensaram nas necessidades, tanto nas que ele vos conta que tem, como naquelas iminentes ou aquelas que vocês, pela vossa experiência, percebem logo que ele vai ter, e vocês antevêem cenários, então põem logo o jogo em cima da mesa. Então, uma forma porreira de se ganhar propostas é não limitar o cliente, dar oportunidade que seja ele a escolher aquilo que ele realmente sente que mais necessita. Está bem? Outra coisa que eu vos posso dizer neste momento também sobre propostas, que eu acho isto muito importante, eu demorei muitos anos para aprender isto, é, por favor, incluam sempre nas vossas propostas aquelas coisas que vocês sentem que o vosso cliente não valoriza no vosso trabalho. Porquê? Porque se vocês se queixam que, o cliente pediu-me 30 fotografias, mas eu entreguei 60, mas o tipo não valorizou aquilo. Ou, eu tinha um valor de X euros e fiz-me tipo 20% de desconto, mas o tipo não valorizou aquilo. Malta, a pessoa que não vos valoriza foi porque vocês não se valorizaram primeiro. Isto é uma cadeia, isto funciona em ciclo, isto é um ramo. Então, pensem em toda a gente que está aqui e que já trabalha nesta área, pensem, por favor, quais são as queixinhas que vocês têm dos vossos clientes, quando é que não se sentiram o vosso trabalho valorizado, agarrem nisso e convertam numa proposta de valor para o cliente. Façam no sentido, mostrem qual é que é o vosso valor. E isso também é uma forma incrível que vocês têm para fazer ganhar os vossos projetos e os vossos trabalhos. E finalmente, ainda sobre clientes, pensem que por cada não que vocês recebem, vocês estão a receber uma tremenda oportunidade de crescimento, ok? Se vocês pedirem feedback é tão bom dar como receber. Se vocês pedirem feedback, vocês vão ter oportunidades de crescimento incríveis. E assim, podem não ter ganho este, mas podem conseguir ganhar os próximos com base na experiência do anterior, certo? E outra coisa também que eu gostava muito que a partir de hoje vocês conseguissem, não sei, pensar de uma forma talvez diferente é, quando um cliente vos diz não, não é bem a vocês, não é a Juvenal, não é a Maria João, não é o João, não é a Margarida, não é o Nuno, não é o José, não é a Chelsea, não é a Helena que ele está a dizer que não. O que ele está a dizer é, eu cliente, não tenho tempo para isto, não tenho dinheiro para isto, não tenho experiência nisto, ok? E por cada não destes, que no fundo são objeções, existem respostas para cada um deles, ok? Então ele nunca vos diz não a vocês, ele diz sempre não a ele próprio, está bem? E agora vamos tocar, deixei para o último, tenho aqui muito mais coisas, mas já não temos muito mais tempo. Então, deixei para o último uma coisa importantíssima que é o preço, que é o calcanhar daqueles normalmente, de qualquer fotógrafo, e não de qualquer fotógrafo, mas de qualquer artista, porque é muito difícil, primeiro, vender o invisível, não é? Quando um cliente nos contrata, ele pode perceber mais ou menos qual é a nossa linha de portfólio, qual é a nossa assinatura enquanto fotógrafo, mas a verdade é que ele não sabe nada até nós termos entregue as fotos. E, portanto, há aqui sempre um pequeno período de ansiedade desde que ele pede a proposta até que recebe um projeto final. Mas, malta, é assim, a melhor forma de nós orçamentarmos um serviço, perceberam o que eu disse? É orçamentar, não é apresentar o nosso serviço. É de nós começarmos a construir uma proposta para nós, é nós sabermos exatamente qual é o nosso valor por hora, ok? Há fórmulas, há cálculos, o nosso valor por hora normalmente tem custos invisíveis, ok? Eu vou-vos dar aqui assim exemplo de custos invisíveis. Exemplo, ok. O sítio onde eu vou fotografar tem lugar para estacionar gratuito ou não? Porque se não tem, isso é um custo. Quanto tempo é que eu vou gastar nas deslocações? Eu desloco-me em 10 minutos ir e vir ou eu preciso de 1 hora, 3 horas, 5 horas um dia? Isto são custos. Seguro de acidentes de trabalho. Seguro de responsabilidade civil, caso precisem, não é obrigatório na nossa área, mas na área em que eu trabalho faço questão de o ter, ok? Limpezas de sensores, custo invisível. Troca de cartões todos os anos, custo invisível. Amortização do nosso equipamento, porque à medida que cada disparo que nós vamos, estamos a retirar a vida útil à câmara, porque tem que se fazer uma depreciação, custo invisível. A vossa criatividade, custo invisível.
A vossa formação, custo invisível. O papel que vocês usam, sei lá, para meter na impressora, custo invisível. Coisas que nós temos dadas como garantidas, tipo a internet que trazemos nos nossos telefones e que usamos nos nossos computadores, custo invisível. Normalmente, nós não consideramos estas coisas quando estamos a calcular o nosso valor por hora. E malta, o nosso estilo de vida não deveria ser um custo invisível, mas é. Quem tem filhos tem um estilo de vida, quem não tem, tem outro. Quem ambiciona fazer férias nas Maldivas tem um, quem quer ir para a Covilhã tem outro, ok? Quem quer um Porsche tem um, quem quer um Mini tem outro. Bem, também já depende do Mini, eu sei, mas também depende, certo? Então, o estilo de vida também é uma coisa que deve entrar no nosso cálculo. E eu vou-vos dar outro exemplo que eu acho que poucas pessoas pensam, que é a saúde. A saúde faz parte do estilo de vida. Se vocês são relativamente saudáveis, têm uma tendência a não se preocupar muito quanto é que eu gasto em saúde por ano, mas se vocês têm um problema de saúde, se vocês têm um azar na vida, isto deveria começar a entrar nos vossos custos, ok? Então, o grande segredo para nós conseguirmos apresentar preços, ou valor, como eu gosto de chamar, é conhecermos com toda a clareza, de trás para a frente, o nosso preço, o nosso valor por hora. E duas coisas para me despedir. Primeiro, comecei por falar de posicionamento. O próprio preço, per si, ok, é uma ferramenta excelente de posicionamento, está bem? Da mesma forma que há pouco, quando vos pedi para vocês incluírem nas propostas aquilo que vocês sentem que não são valorizados, é porque as propostas também têm uma missão subliminar, que os clientes normalmente não entendem assim, mas se nós entendermos é excelente, que é, as propostas também têm uma missão, não é só dizer, olha, para este serviço o meu valor é Y, ok? As propostas também têm uma missão de educar os clientes. Eu posso-vos dizer que a última proposta que fiz, eu tinha termos e condições com a duração de 7 páginas. E o cliente devolveu-me um e-mail e disse, Sónia, incrível, super claro, só fiquei com uma dúvida, vamos reunir? Claro que sim. 7 páginas. Tem clientes que têm uma. Nós ajustamos isto à medida, ok? Então, as nossas propostas, o nosso preço por hora, o nosso valor, os nossos serviços, tudo isso, são ferramentas de posicionamento. E vou-me despedir de vocês por agora, para vos dar a voz, dizendo-vos que, ou traduzindo se calhar para uma linguagem um bocadinho mais acessível, que é, vocês já devem ter ouvido muito isto, é preço é diferente de valor, verdade? Então, preço, malta, qual é a diferença? Preço é o que nós pagamos por qualquer coisa, ok? Valor é aquilo que a experiência que nós temos com a pessoa nos acrescenta, certo? Uma lata de Coca-Cola, não é? É igual em todo o lado, verdade? Ninguém muda a fórmula. Mas se vocês comprarem lata de Coca-Cola no supermercado, eu não sei, não sou consumidor de Coca-Cola, vou-vos dar um exemplo que é mais meu, uma garrafa de água. Ninguém muda a fórmula da água consoante ela muda de sítio onde está. Mas o preço muda. Sabem porquê? Porque uma garrafa nas Auchans, nos continentes, nas Apolónias, etc. da vida, custa se calhar vá até 30, 40, depende do tamanho que compramos também, vá até 1 euro. Vocês estão no restaurante e vendem-vos a garrafa por quanto? 1,5 €, 1,80 €. Estou a ser tipo pobrezinha, não é? Tipo 2 euros, mais ou menos, 2,5 €. E depois vocês vão ao aeroporto, vão fazer um voo, e lá está, a mesma garrafa, e vocês ficam, damn, mas eu comprei isto na minha terra por quase 1 euro e aqui está a 3 euros, que chulos! Malta, não é chulos. É saber posicionar o seu preço de acordo com as necessidades e com as localizações onde nós estamos. Está bem? Então, esta experiência de valor, esta experiência de estar sentado num restaurante e beber a mesma água por um preço diferente, é valor. Vocês irem ao duty free, ao aeroporto, e comprarem a mesma garrafa, ou ainda pior, ela ser-vos servida sentados num avião, em que vocês já estão ali há tipo 3 horas a cortar quase os pulsos e do género, precisar para respirar, certo? Então, isso é valor, ter alguém quase que vos mete água no colo, só vos falta dar, como aos bebés, tipo a aguinha para beber. Estas experiências chamam-se valor. É completamente diferente de preço. Sim? Olhem, foi muito bom estar aqui. Agora vou-me embora porque estou super nervosa. Não, estou a brincar, vou ficar com vocês. Vou-vos passar. Ainda falta mais um pouco. Ainda precisamos de ti. Eu estou a brincar, mas pronto, espero que vocês tenham gostado. Conforme já perceberam, eu faço mentoria e faço consultoria para criativos. Fotógrafos são as pessoas que mais me procuram, provavelmente por afinidade
pela minha profissão, mas na verdade são assim estas as maiores dúvidas. Obviamente que num outro contexto há sempre muitas dúvidas, há sempre muitas questões, isto é só assim um cheirinho das coisas que, sabem, que eu fui aprendendo, nem sempre tive assim alguém que partilhasse estas coisas abertamente, e eu sim tenho aquela sensação que se eu tivesse conhecido alguém que conseguisse ter também este grau de, pronto, de abertura, me explicasse estas coisas, eu acho que tinha crescido mais rápido, mais depressa e de uma forma também mais sustentada, sabem? Tipo, mais ou menos assim, em vez de, ai caraças, agora pá, já me lixaram com os direitos de autor, eu tenho as minhas fotografias e não sei aonde, ninguém me pagou por isto, estou a ficar nervosa, o que é que eu faço? E coisas assim, sabem? Ou, epá, mandei esta proposta, pá, mas o cliente não aceitou. Epá, mas não aceitou porquê? Ela ia tão gira. Ela ia gira. Mas faltavam lá coisas importantíssimas para que o cliente pudesse tomar uma decisão informada, sabem? Então foi isso que eu tentei trazer aqui a vocês hoje, nesta curta meia hora. Estão aqui vários alunos meus, eu também sou professora, e eles já sabem que comigo uma hora são duas, essas coisas assim. Agora olhem, façam as vossas perguntas. Sónia, obrigado pela tua apresentação e também por teres trazido aqui este tema que eu acho que acaba por ser bastante interessante para a maioria de nós que aqui estamos, de uma forma ou de outra, ser profissionais, semi-profissionais ou amadores da fotografia, sem dúvida que é um tema bastante interessante. Ou seja, algo que se verificou aqui ao longo desta tua apresentação é efetivamente o conhecimento que tu tens neste lado mais profissional, por assim dizer, da fotografia. É quando deixamos de fotografar e passamos a viver do negócio da fotografia. Eu quero voltar aqui um pouco atrás no teu trajeto, porque acho que também não referiste bem isso. Qual foi o clique? O que é que fez com que. Porque eu lembro-me de efetivamente quando tu também fotografavas, sobretudo fotografia de paisagem natural, depois lembro-me quando começaste a fazer alguns trabalhos de arquitetura e depois aí perdemos aqui um pouco o contacto. Mas lembro-me de ti nessa fase. E pronto, e hoje em dia aquilo que eu estou aqui a ver é uma Sónia completamente diferente, ou seja, é uma mulher de negócios na área da fotografia, ou da consultadoria, de imagem, como tu quiseres. Mas a minha questão sobretudo era essa, qual foi o clique? O que é que houve? Houve algum fator que tu deixaste no teu anterior vida profissional para te dedicares à fotografia e obrigatoriamente tiveste que aprender tudo isto? Foi desilusões do ponto de vista também dos poucos trabalhos que se calhar ias fazer enquanto eras mais amadora, como tu referiste, bolas. Agora que me lixaste, para aí que eu vou voltar ainda com mais força. Queres-nos contar um pouco? Sim, claro, então, só para que saibam, eu não escolhi ser fotógrafa, não foi nunca, jamais em tempo algum o meu sonho. E eu costumo dizer que foi a fotografia que me escolheu, porque eu estava disponível e estava aberta a fazer novas coisas. O empreendedorismo que trago comigo é desde muito cedo. Eu, durante muitos anos, é verdade, a fotografia não é de toda a minha formação de base, nem académica sequer. Eu sou licenciada em comunicação, relações públicas, publicidade, marketing, ok? E depois fiz uma pós-graduação, portanto eu venho da área da comunicação. E fiz isto não só academicamente, mas como os meus primeiros anos de trabalho foi trabalhar para grandes multinacionais, para grandes empresas nessa área. A fotografia apareceu na minha vida como um simples hobby. Eu ainda me lembro da primeira fotografia que fiz em digital, ok? Malta, eu sou do tempo de câmaras que tinham 2 megapixels e era assim uma coisa incrível. Aquilo era o supra-sumo da barbatana, era a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, ok? Pronto, e comecei a fotografar naquela que eu considero. E atenção, o que estive a dizer até este momento e o que vos vou dizer a partir de agora é só, única e exclusivamente, a minha opinião. Isto não são verdades universais, está bem? Então, eu acho que é aquela que é a melhor escola da vida, que é a natureza e paisagem, porque a natureza e paisagem vivas, não naturezas mortas, pronto, só para ficar assim bem claro. A natureza e paisagem propriamente dita é quase como um estúdio aberto ao mundo, ou seja, nós não controlamos a luz, nós não controlamos praticamente nada. A única coisa que nós temos controle é em nós próprios e no nosso conhecimento para controlar uma câmara fotográfica, mas epá, isto é um percurso de espera, entender como é que a luz incide, como é que ela rebate, como é que ela dispersa, como é que ela se comporta em diferentes alturas do ano. E então foi um percurso muito interessante, porque fiquei por ali durante 2 ou 3 anos e depois fui fazendo escolhas de vida. Eu sou uma pessoa naturalmente insatisfeita com aquilo que vou, que vou fazendo, e quando eu me começo a sentir muito zen e muito tranquila numa coisa,
normalmente é a minha dica para mudar. Portanto, significa que ali já não tenho aquela paixão, aquela garra. Este lado mais empreendedor que eu trago para o negócio são coisas que eu, obviamente, as relacionadas estritamente com o negócio da fotografia, eu fui aprendendo à minha custa. Como devem imaginar, em 20 anos cometem-se no mínimo dos mínimos, um erro gigante por ano, ok? Portanto, façam agora a conta. Mas eu trago muito este lado empreendedor da parte do meu pai, porque o meu pai trabalhou, foi gerente da Bertrand durante alguns anos e depois deixou esse trabalho para se dedicar aos seguros, em que era um agente independente. E, portanto, eu via o meu pai levantar-se cedo, via o meu pai deitar-se tarde, perdíamos aqui algumas horas de refeição, etc. Mas sempre o vi nestes modos. E quando eu comecei na fotografia como um hobby, as pessoas começaram a ver o meu trabalho e começaram a querer me contratar. E eu era completamente insegura, malta. Eu era autodidata, eu tinha um síndrome de impostor do tamanho de um comboio, TGV descomandado, e eu tive muita dificuldade nos primeiros anos em dizer às pessoas, tipo, olha, o que é que faz? Ah, sou fotógrafa, ok? Comecei a fazer os primeiros trabalhos, e quando comecei a fazer os primeiros trabalhos em fotografia, e comecei a cobrar, na altura, eu quando comecei a cobrar preço, eu não sabia o que era valor, o meu pai agarrou em mim e disse, anda, vamos ali ao senhor Borrego, nada de gozar com o nome, ok? O homem existe. Anda, vamos ali ao senhor Borrego, que é o meu contabilista, e nós vamos sentar-nos lá os três para começarmos a perceber onde é que vamos enquadrar isto e qual é a melhor forma de começares a estruturar a tua cena. Pronto, e foi assim que eu comecei a perceber o que eram recibos verdes, o que era isto, o que era aquilo, apesar de eu sempre ter tido, enquanto trabalhei por conta de outra, eu sempre trabalhei também, sabem, por minha conta. Eu sempre me lembro toda a minha vida de ter 2 trabalhos. Foi para aí há mais ou menos, não sei, portanto, 20 anos, foi mais ou menos para aí talvez há 7 anos, 6 anos, 7 anos, meu filho tem 6 anos, portanto 7, 8 anos, que eu acabei por me dedicar à fotografia a 100% por completo. Portanto, este lado empreendedor vem do lado familiar, vem do meu pai. Acho que também já nasceu alguma coisa comigo, porque eu trabalho desde os 15 anos e, conforme vos disse, sempre tive 2 trabalhos. Pronto, e estas coisas é um somatório de experiências que nós vamos tendo e também muita auto-observação, porque é uma das coisas que eu faço sempre que termino um trabalho é pedir feedback. Lembrem-se que eu vos disse, feedback é tão bom dar como receber. E mesmo quando eu perco uma proposta, mesmo quando eu não ganho um trabalho, ou mesmo quando eu deixo de whatever, vocês falam lá na vossa linguagem, o que eu quero dizer é quando não ganho aquilo, há sempre uma pergunta que eu faço ao cliente, que eu digo, olha, muito obrigada pelo seu feedback, quando eles nos dão, porque às vezes também há o ghosting. A técnica do ghosting não é só nos datings online, também acontece no profissional. E digo sempre, numa futura oportunidade, o que é que sente que eu posso mudar para nós irmos a colaborar juntos? E eu daí obtenho imenso feedback. Uns dizem que é, sei lá, que é um valor que não está adequado. Mas sabem, eu nunca deixo de apresentar uma proposta, sabem porquê? Mesmo que eu sinta que vou apresentar uma proposta acima daquilo que aquele valor está, que aquele cliente está disponível, eu sei que se ele gostar de mim, gostar do meu serviço, gostar de ver e de analisar aquilo que eu lhe vou enviar, provavelmente ele não tem, mas há de chegar uma altura na vida dele em que ele me vai recomendar. Se vocês forem à minha procura no Google, no Instagram, etc., vocês vão ver que eu sou mega hiper silenciosa. São coisas às quais eu sinto que quase por obrigação devia dar atenção, mas na verdade não tenho muito tempo para isso. E isto é para vos dizer que, apesar de neste momento também já ter alguns membros da minha equipa, e há garantidamente 2 deles que já estão aqui, que é o Bruno e o Filipe, eles dão um apoio em diversas situações aqui no meu negócio, eles sabem, o meu tempo é mesmo muito, muito pouco. Mas pronto, é isto, os clientes acabam depois por referenciar e o meu negócio ainda é muito antigo, ou seja, ainda é muito no sentido de a antiga só por uma razão, porque foge do mainstream, ok? Eu mexo muito bem em circuitos fora da vista das maiorias, dos influencers, de todas essas tendências. O meu trabalho é muito recomendado por pessoas. Ainda hoje recebi mais uma chamada de alguém que falou do meu trabalho e normalmente quando isso acontece, normalmente as pessoas acabam sempre também por contratar porque já vêm com algum conhecimento de causa, ok? Ajudou? Explicou? Sim, Sónia, desculpa, tinha o micro desligado. Antes de passar aqui a palavra a alguns das pessoas que estão aqui na plateia, que já fizeram questões, vou-te só fazer mais uma pergunta e começando precisamente aqui com esta questão dos clientes. O que é que tu sugeres que alguém possa fazer para começar? Eu nem sei, até tenho agora medo da forma como vou colocar isto,
tu vais dizer que não é dessa forma, mas vender o seu trabalho, vender as suas fotografias, vender as suas imagens. Ou seja, o que é que tu sugeres, desalongando aqui muito logicamente, o que é que tu sugeres que o trabalho que deva ser feito para que, pelo menos, haja algum contacto da parte de possíveis clientes no interesse. Isto porque é que eu te faço esta pergunta? Se nós olharmos hoje, a oferta é muita, não é? E tu própria acabaste aí de referir um aspecto super interessante, que é tu mexes num campo fora daquilo que é o campo mais corrente de hoje em dia, não é? E era isso que eu também queria aqui um pouco perceber contigo. O que é que tu recomendarias? Independentemente se é old school, se é mais virado para as tendências atuais. Olha, eu acho que há coisas na vida que nunca vão mudar, no sentido, o nunca é sempre uma palavra muito perigosa, não é? É quase que uma palavra proibida, tipo os nuncas, os sempre, os todos e os nenhuns, mas eu acho que há coisas que nunca vão mudar, que têm a ver muito com a necessidade de reconhecimento das pessoas e com a necessidade que nós temos intrínseca de nos ligar uns aos outros, ok? E o que eu posso recomendar a quem está aqui e quer dar, se calhar, os seus primeiros passos o primeiro passo é, sabem, conhecer-se a si próprios, percebam qual é a vossa história, de onde é que vocês vêm e porque é que fazem o que fazem. Porque a partir do momento em que vocês descobrem isto tudo, vocês vão despoltar um monstro incrível dentro de vocês que se chama paixão. E quando vocês têm paixão dentro de vocês, as outras pessoas vão sentir essa paixão. Esta é a primeira dica que eu tenho para vos dar. A segunda dica é foquem-se no que querem e não se foquem no que não querem, mesmo que às vezes o que não querem vos traga dinheiro, sabem? Isto de estar na fotografia não é um sprint, é uma maratona, ao fim e ao cabo, e portanto, se vocês forem com esse mindset, é muito, muito importante. E outra coisa que eu acho que aqui também é muito importante é ter coragem, ok? Depende. Agora, se já estamos com clientes e nos queremos dedicar a uma coisa, precisamos de coragem para umas coisas. Se nós vamos começar no dia de hoje, nós precisamos de coragem para outras. Para quem está a começar ao dia de hoje e está a pensar em lançar um projeto, se calhar a coisa mais interessante a fazer é pensar em fazer por sua autorrecriação um projeto pessoal, ok? Com a colaboração de algumas pessoas, que é sempre interessante juntar mais pessoas àquilo que nós fazemos. O princípio da comunidade na fotografia é muito importante, porque quanto mais damos, também mais recebemos, ok? E agarrar nesse projeto, e esse projeto deve estar alinhado com o que vocês querem fazer. Imaginem, vocês querem fotografar moda, vocês se calhar arranjam uma modelo que vos faz o TPF, que é o tempo por foto, ok? Em que ambas as partes têm qualquer coisa a ganhar, porque se não for assim, se não ganharmos todos, ninguém vai ganhar nada. Vai ser uma relação de desequilíbrio e as relações em desequilíbrio não funcionam a médio e longo prazo, ok? Mas não se ponham depois a fotografar tipo natureza, sabem? Ondas, montanhas e isso, e vão apresentar isso a um cliente. Aquilo que vocês querem fazer para ganhar clientes é fazer com que o vosso cliente sinta que vocês estão na mesma sintonia que ele. E isso implica personalização, implica vocês fazerem uma proposta para um cliente personalizada, implica irem ao lugar dele e perceber que às vezes aquilo que os clientes nos pedem não é bem, pela vossa experiência, aquilo que vocês sentem que ele precisa, ok? Eu faço isso muitas vezes, às vezes tenho clientes que vêm pela primeira vez e eles dizem, Sónia, queremos isto. E eu disse, ok, olha, vocês querem isto, mas o vosso potencial é este. Posso-vos fazer aqui uma proposta alternativa, apresento-vos a vossa, mas vou-vos complementar aqui com umas coisas. E normalmente isso funciona muito bem, ok? Esta proximidade, vocês estudarem bem o nicho ou estudarem o tipo de empresas que vocês querem trabalhar. Quem diz empresas diz também pessoas, ok? Estudar pessoas, contactar malta que esteja alinhada convosco. Se vocês querem ir, por exemplo, eu falo muito em empresas, porque neste momento eu estou a trabalhar mais na storytelling com empresas, ok? Mas eu também já trabalhei durante muito tempo no mercado privado, portanto, do consumidor final, do consumidor particular. Quando é assim, por exemplo, imaginem que vocês querem casamentos, ok? Foi uma área onde eu também já trabalhei. Eu já vos vou dizer, é verdade, as áreas em que já trabalhei, só para vocês também perceberem de onde é que vem este background. Vocês querem ir para casamentos, ok, mas que casamentos é que vocês querem fotografar? É de estrangeiros? Saibam o que querem, então. Se querem estrangeiros, vocês têm que ir por uma via. Se querem casamentos em Portugal, têm que ir por outra. E depois, casamentos em Portugal, mas de que ordem? Vocês querem malta que casa ali no Palácio de Setiais e daquela malta que vai para o Palácio do Buçaco? Querem palácios ou querem quintas? Ok? O que é que vocês querem? E vão à procura disso. E vão começando a estabelecer ligações. Ok? Para quem está a começar, vou também deixar aqui uma dica que para mim foi essencial. Vocês nunca façam, tentem não cometer o mesmo erro que eu e que alguns outros colegas, que é
Quando alguém vos convidar a troco de exposição, lembrem-se só que quando vocês vão comprar os medicamentos à farmácia, quando vão pagar a creche dos filhos, quando vão ao talho comprar a vossa carne, ou a peixaria, ou a mercearia, os vossos vegetais, vocês não se podem virar para a pessoa a quem vocês estão a comprar esses bens, que são básicos, são elementares, e dizer assim, malta, eu já cá vos venho pagar. Faça assim, venda-me lá isto tudo, e eu agora vou ali ao meu Instagram fazer publicidade para o seu talho. Algum de vocês conseguiu fazer isto até hoje? Eu não. Pronto. Então, tentem não entrar nisto de aceitar trabalhos por portfólio, por reconhecimento. É uma coisa que depois a curto prazo vocês vão, como isto funciona tudo num ciclo, numa fluidez energética, depois vocês vão ter sempre mais do mesmo. Então, posicionem-se bem, ganhem confiança, conheçam-se, conheçam a vossa história, saibam porque é que querem fazer aquilo que estão predispostos a avançar. Deu jeito estas dicas? Deu sim, Sónia, obrigado pela tua resposta. Olha, vou então passar a palavra à Elsa. Olá, Elsa, boa noite, bem-vinda. Peço-te que abras o teu micro, por favor, para fazeres a Olá, tua... boa noite. Boa noite a todos. Primeiro que tudo, dar os parabéns à Primeira Luz por ter trazido a Sónia aqui e os parabéns para a Sónia também por abordar este tema com tanta clareza. Eu não estou na área eu tenho outra profissão que não a fotografia, portanto sou, até já neste momento não me intitulo como fotógrafa e titulo-me como artista visual que utiliza como meio de expressão a fotografia. E, portanto, trabalho em projetos, faço projetos de fotografia ou de arte, em que faço algumas exposições e revi-me, qualquer das formas, nestes temas todos que falaste. Ou seja, consigo mais ou menos adaptá-los para as grandes dificuldades que temos quando queremos ser artistas e queremos mostrar as nossas obras ao mundo e gostaríamos que elas fossem compradas, porque investimos muito dinheiro para, muitas vezes, numa exposição, investe-se muito dinheiro e que a maioria das vezes não temos retorno. E foi muito interessante esta coisa dos direitos de autor, que era uma grande dúvida que eu tinha e tenho, e que gostaria depois, se pudesses deixar alguma referência de bibliografia para ler qualquer coisa sobre isto. Vou já responder diretamente. Está bem. Em primeiro, muito obrigada pelo feedback, Elsa. Para mim, fico muito feliz que a Elsa tenha sentido que com com o pouquinho que aqui foi partilhado, já consigas ter assim uma visão diferente do que quando aqui entraste. Isso para mim é um sucesso. Só por isso já posso ir embora. Já estou feliz. Pronto, e por isso muito obrigada. A segunda coisa que é, outro dos conselhos que eu vos posso dar é, por favor, não estagnem, ou seja, invistam na vossa formação. Houve 2 formações que mudaram a minha vida por completo, ok? E uma delas é o sítio onde eu também dou aulas, que é no IPF, no Instituto Português de Fotografia, e vocês têm o meu colega Mário, que ele é um homem extraordinário, e eu acho que esta cena de perceber sobre direitos de autor, com direitos de imagem, saber quando é que é ok fazer uma coisa, quando é que não é fixe fazer outra, é muito, muito importante. Nós passamos a maior parte do tempo a sentirmos protegidos e donos da nossa verdade, quando a nossa verdade precisa de algum enquadramento legal e nós precisamos de ferramentas para nos salvaguardarmos, mas também para nos sabermos defender. Eu vou-vos dar um exemplo. A semana passada, não, há 2 semanas atrás, eu estava aqui assim num follow-up de uma proposta e precisamente os direitos de autor eram uma coisa que era um calcanhar daqueles. E o que eu fiz foi buscar os meus apontamentos. Eu fiz o curso de Direitos de Imagem, Direitos de Autor no IPF com o Mário. Eu acho que deve ser das alunas do Mário, agora somos colegas, mas na altura em que fui aluna dele, eu acho que sou das pessoas que mais recorrem a ele e eu recomendo este curso a toda a gente. Não há assim em Portugal, pelo menos que eu conheça, uma bibliografia exatamente ipsis verbis que vos vá esclarecer tudo isto, porque cada um de nós tem uma representação do seu trabalho, ok? E então, isso é importante ver caso a caso, e vocês podem buscar essa informação ao IPF, que é neste momento a única entidade que eu conheço, e eu digo isto de experiência, ok? Ninguém me paga para fazer esta publicidade, está bem? Fui eu que já fiz, e a partir daí,
Eu lembro-me que desde a primeira aula com o Mário, eu senti logo uma necessidade imediata de reestruturar o meu negócio com base naquilo que ele me passou. Então, vão fazer esse curso, ok? Vão lá ao IPF, ao site, e vejam como é que vocês podem adaptar tudo aquilo que vão aprender ao vosso negócio atual, ao vosso potencial negócio, ou no rebranding, ou no redesign do negócio que já tenham. Está bem? O Mário depois dá-vos a bibliografia toda, ele inclusivamente dá-vos todos os artigos, ele fala daquilo que é mais interessante, daquilo que mais acontece no dia-a-dia, e em conjunto com o Mário já tenho conseguido aqui coisas absolutamente incríveis. Tive aí uma ou duas propostas pendentes por uma questão legal, liguei ao Mário e disse, pá, Mário, tenho este barbicaz, como é que eu faço? E ele é daqueles tipos que é, pá, super simples, só não tem nada que saber. Eu, então vá, bora lá. Então falem com ele, por favor, porque eu acho que vale a pena fazer este investimento. É Mário o quê? Eu acho que ele é Mário, dá-me só um bocadinho, eu não vos vou dar o contacto dele, mas dá-me só um bocadinho que eu digo já. Aliás, eu acho que é o único curso de Direito no IPF é dado por ele, sim. Está bem. É Mário Serra. Não, é Mário Pereira, ok? Mário Pereira, do IPF, está bem? Foi lá que eu aprendi tudo o que sei e continuo ainda a aprender um pouco todos os dias sobre ele. O próprio website do IPF tem lá muitas coisas sobre o direito de imagem, vocês podem ir lendo, inclusivamente eles têm lá um e-book sobre direitos. Então, essa é a minha recomendação, está bem? Ajudou? Está bem, ajudou sim. E sobre as marcas também, já agora? Sobre as marcas, então, malta, quando vocês chegam à conclusão que é mesmo isto que eu tenho a certeza que é fazer, é mesmo isto assim, este é o nome, isto é o que eu quero, vocês vão ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e há lá uma ferramenta que se chama Pesquisa Online. Eu não vos vou explicar muito mais sobre isto, mas é assim, as marcas registadas em Portugal podem ser registadas em diversas categorias. Por exemplo, quando nós passamos recibos verdes, nós temos os CAIs, que são os Códigos de Atividades Económicas, mas nas marcas nós temos os NICs, N-I-C-E, ok? E os NICs são categorias de negócio, de áreas de atividade, onde nós podemos registrar as nossas marcas. E existem regras. Então, o meu conselho é, para não estar aqui a dar agora uma grande explicação, é liguem para o INPI, são das pessoas, apesar de ser um instituto público, ok? Eles são das pessoas mais acessíveis que eu já conheci até hoje. Eu já registrei 2 marcas, estava precisamente a dizer ao Nuno, na verdade já registrei mais, mas minhas mesmo são 2, que é Spaces and Places, já a renovei. Vocês em Portugal, se for uma marca nacional, que é o caso de minha, portanto vocês renovam a cada 10 anos, eu já a renovei, eu já fotografo arquitetura cá em Portugal há talvez 13 anos, mais ou menos, e agora acaba hoje, precisamente, dia 19 de junho, o tempo limite de contestação, porque quando vocês submetem um pedido de marca, as outras marcas têm direito a contestá-la, ok? Então, acabou hoje, portanto, amanhã já vou saber o resultado se ela foi aprovada ou não, está bem? Ligar para o INPI, eles têm um número fixo, vocês conversam com elas e elas normalmente explicam-vos tudo. Foram elas que me ajudaram sempre. Ainda posso fazer mais perguntas? Não, vou passar a outra pessoa e depois... Pode ser Elsa. Sim. Podes fazer, Elsa. Pronto, não, vou passar a outra e depois fazemos uma segunda ronda. Okay. Pode ser que alguém faça a mesma pergunta. Então, sendo assim, vou passar a palavra ao Jorge. Olá, Jorge Neves. Olá, olá Nuno, como estás? Tudo bem? Olá, Elsa, muito prazer. Está-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Sim. Elsa, está-me a ouvir a Elsa? Não, desculpe. Sim, a Elsa estou a ouvir. Sim. Pronto. A Sónia também está-me a ouvir, eu estou aqui com interferências. Ok, não sei, agora baralhei-me que isto ficou maluco. Olha, Sónia, muito prazer. Portanto, o meu nome é Jorge Neves. Eu tenho aqui 2 perguntas a colocar-lhe. Antes de mais, foi muito interessante a sua exposição que fez, que eu concordo plenamente e subscrevo e assino por baixo, até porque isso, já que estamos a falar um bocadinho de nós próprios, eu também venho de uma área comercial, até posso dizer de onde, a Unilever, e que fiz lá carreira. Mas, portanto, isso
fez-me recuar no tempo. Agora parei, estou noutra, pronto, e ando aqui, estou fazendo umas fotografias por aí e tal. Portanto, eu não irei, a questão que eu lhe vou colocar, não irei entrar em questões de metodologias comerciais, nem isso. É uma questão talvez mais relacionada com a fotografia, enfim. É assim, então, o que é que pensa? Qual é a sua ideia? A inteligência artificial está aí. Está aí a uma velocidade avassaladora, sem dúvida nenhuma. Tem a capacidade que a máquina tem, como é o caso do raciocínio, da aprendizagem e até da criatividade em particular. Minha pergunta é a seguinte: para a sua atividade comercial, portanto, para a sua atividade comercial, neste caso, o que é que acha que a IA pode acrescentar ou, no pior, lhe poderá retirar? Porque suportaria, neste caso, ao seu trabalho. Não sei, isto poderá ser assim uma coisa, mas é uma situação que, no meu ponto de vista, talvez esteja a preocupar muita gente. Quero dizer com isto, só para terminar, ou seja, um cliente seu, temos falar em clientes, isto se calhar que vou dizer um bocado assim, básico, linear, mas não deve estar muito longe disto. A secretária dele poderá criar alguma forma também, poderá criar aquilo a que você chama os tais narrativas visuais. Ele próprio dispensa às pessoas. Eu queria saber, na sua opinião, como especialista disto, o que é que acha desta realidade que está a emergir na humanidade, digamos. Outra questão. A segunda pergunta é muito simples. E para si, não fotografa? É a segunda pergunta. Pronto, então a primeira... mais direta. Fotografo com o meu telefone, que é um telefone profissional, porque já me basta todos aqueles dizem que eu estou super carregada com equipamento e tudo mais. Eu gosto de fotografar sozinha, até à data não tenho assistentes, se bem que já começo a achar que me devia dar aqui algum jeito. Se alguém tiver pai com vontade, diga-me. Pronto. E o meu filho tem 6 anos e eu acho que lhe fiz uma única fotografia com uma câmara, que nem sequer foi a minha, era do meu companheiro, era uma Nikon, e by the way, eu sou canonista, eu uso Canon, desde que me lembro, e foi com uma Nikon, e foi para fazer uma fotografia tipo de oferta de Natal. Tudo o resto, os meus maiores momentos, os mais incríveis de todos, estão registados com o meu telemóvel, pela leveza, e porque... levando agora a sua segunda pergunta para a primeira, eu acho que a nossa criatividade, não é? Enquanto fotógrafos nós somos criativos, depende muito também dos tempos que nós temos livres. E para alguém que gosta tanto de fotografia e que é completamente apaixonada pelo que faz, às vezes para mim é muito difícil separar o profissional do pessoal, ok? Não levar câmera comigo é uma opção, ok? Pronto, basicamente é isso. Agora, respondendo à primeira pergunta, eu não sei muito bem o que lhe dizer, Jorge, porque a minha opinião sobre isso não está totalmente formada, mas o que eu consigo dizer neste momento é, eu sou uma pessoa extremamente liberal e, portanto, para mim a inteligência artificial será tão bom como outra coisa qualquer. Eu acho que ao princípio nós todos nos assustamos com o desconhecido e com este medo de sermos substituídos e com tudo, mas se nós pararmos um bocadinho no tempo, nós já utilizamos inteligência artificial para muitas coisas. E, portanto, como é que isto vai afetar a fotografia? Eu não tenho uma bola de cristal, tipo, a única bola que eu tenho parecida a uma bola de cristal é a minha bola dos clipes, mas eu acho que se nós soubermos coexistir com ela e tirar dali o melhor que nós pudermos, para mim está ok. Eu, sinceramente, isto é a minha visão, é só relembrar que a inteligência artificial foi criada por pessoas, por seres humanos. E, portanto, nós estamos na base desta pirâmide, na verdade, é a minha opinião. Se ela nos pode ajudar em muitas coisas, claro. Se ela nos pode complicar muitas coisas, também é verdade. Mas reparem, tudo isto são... Eu sei que esta resposta é um bocadinho vaga, se calhar não vai ouvir aquilo que queria ou que estava à espera. Não, eu mesmo, quer dizer, não... eu também estou vago nisto, é isso. Então, mas isso também é como as criptomoedas, também é como, ajudem-me, os tokens que nós, agora que já se vende de arte, vende-se arte que não se vê, pronto. Então, eu acho que no segredo disto estarão sempre com base as pessoas. Não sei até que ponto é que uma inteligência artificial consegue ir buscar ou fazer ou replicar aquilo. NFTs, obrigada Filipe, é isso mesmo. Non-fungible tokens. Então, relativamente a isso, eu não sei, eu acho que
pelo menos neste momento, a inteligência artificial jamais poderia substituir aquilo que eu faço. Eu tenho muitas relações de proximidade com os meus clientes. A única razão de me conseguir definir... vocês sabem qual é a diferença entre um storyteller e um fotógrafo, basicamente? A principal de todas, sabem qual é? Um fotógrafo normalmente chega ao espaço, chega ao lugar, chega à pessoa e faz o que tem a fazer. Faz aquela fotografia ou tira umas fotos, vai depender do posicionamento de cada um. Mas um storyteller, quando começa com um trabalho, ele tem que encontrar uma narrativa. É um bocadinho como, por exemplo, fazer um trabalho não sobre uma prancha de surf, mas sobre todas as histórias e sobre as subnarrativas e as subcamadas que existem ali para contar uma história completa. Pronto. E eu acho que a inteligência artificial ainda não faz isso, ainda continua a ser, por enquanto, pessoas, e, portanto, neste momento não estou assim muito assustada com isso. No outro dia, uma colega aqui num grupo de uma comunidade a que pertenço, não sei se vocês sabem, mas o Photoshop neste momento teve uma grande atualização, isso já tem um bocadinho de inteligência artificial, e se vocês clicarem lá num campo e escreverem o que é que querem, ela escreveu qualquer coisa como numa fotografia de casal contra uma janela, disse, olha, põe-me aqui assim tipo um prisma, mas assim, como se fosse uma imagem de um prisma desfocado, e a inteligência artificial agarrou e meteu numa jarra à frente, de vidro. Portanto, ainda estamos aqui numa fase um bocadinho embrionária, é o que eu acho, vamos com calma, um dia de cada vez, e não nos deixarmos assustar com o desconhecido, não é? Nós tivemos agora uma experiência há pouco tempo com o Covid, ficámos todos completamente enlouquecidos, e agora que olhamos para trás já ressignificamos essa experiência. O mesmo vai ser com a inteligência artificial, como tudo, tirar o melhor que ela nos pode dar. Chat GPTs e coisas assim, sabem, tirar realmente dali o máximo que vocês conseguirem e nunca perderem a vossa humanidade, não é? Acho que é isso. Ok. Tá, muito obrigado, sim, muito obrigado. Tá, foi isto, obrigado. Pela tua participação. Elsa, queres fazer então a tua segunda pergunta? Antes de depois passar aqui a outro... Passa outro. Depois, se houver tempo, eu faço, no final. Ok. Olá, Canelas, boa noite, bem-vindo. Peço-te que atives o teu micro, por favor. Olá, Zé! Viva! Conseguem-me ouvir? Consigo, pá, já não te vi desde a última Ok. Mónica. Olha, eu não te vou fazer perguntas nenhumas. Não. Não. Só te vou dar os parabéns. Esquece a inteligência artificial, o que eles quiserem. Pá, e desde sempre, acho que és uma pessoa com uma inteligência acima da média. E que, sim, conseguiu-te deixar neste patamar onde estás, desde já os parabéns, e não te esqueças que ainda deves umas bolas de Berlim, não, mas sim umas tortas de azeitão. Tortas de azeitão, uma caixa de ver. Chama o Marcos, que vamos tratar disso já para o fim de semana. Agora um bocadinho mais a sério, esta senhora conhecia há muitos anos atrás e fotografava como ninguém paisagem natural. Levava-nos a conhecer muito das pessoas que estão na paisagem natural têm medo de mostrar os sítios. Eu conheci a Sónia a descobrir sítios com ela, porque nós éramos primitivos nesta área da comunidade, e ainda hoje reconheço uma das fotos da Sónia, que é na praia da Draga, lá um calhau que a gente descobriu uma vez, e é das melhores fotos de sempre daí. Sónia, só te desejo boa sorte e muitos parabéns pelo teu projeto. Continua. Obrigada. Deixa-me partilhar contigo uma coisa antes disto. Sabes que essa fotografia que eu fiz com vocês e que tem um coração escondido lá em cima, storytelling, foi comprada por um café de Santa Cruz há vários anos. Eu fiz num licenciamento. Estão a ouvir o meu discurso? What you see is what you get. Então, o dono do café ligou-me, quis licenciar a imagem, eu vendi-lhe a imagem, cedi-lhe os direitos para impressão durante X tempo, ele agarrou na imagem gigantesca, fiz no ficheiro em condições, e ainda hoje essa imagem está impressa num café lá em Santa Cruz, acreditas? Eu, mais ou menos em setembro, salvo erro, do ano passado, fui lá fazer um trabalho, e deu-me curiosidade de ir ver o que é que o homem tinha feito àquilo. E fiquei super, uau, tipo há tantos anos aqui, espetáculo. Então nós nunca sabemos para aquilo que estamos reservados, na verdade. Então essa fotografia feita ao vosso lado, naquela molha, com aquelas galochas que eu não levei, que fiquei molhada até à cintura, deu origem a uma venda de uma imagem. Então,
as tortas de azeitão que tu deves, fica nesse café, fica à espera que a gente dita visita. E levamos o Nuno também. Beijinhos para todos e obrigado. Obrigada, José, pelo teu Obrigado, presente. Zé. Tchau, tchau, lindo. Obrigado. Elsa, agora sim, podes ser tu a fazer a outra questão. Então vá lá. Sónia, tens alguma... Eu também tenho uma grande questão que eu tenho, é o que é que a gente deve pôr, e tu disseste que és muito sossegada nas redes sociais, e era precisamente uma das perguntas. Às vezes tenho algum receio do que é que se deve pôr ou não que se deve pôr nas redes sociais, se por acaso nós depois queremos vender as fotografias. Ok, então, olha, eu acho que a primeira coisa que nós devemos colocar nas redes sociais é muita estratégia. Pois, E perceber. só queria umas dicas. Antes de decidir o que é que queres fazer, Elsa, tu tens de perceber com toda a clareza quem é o teu público. Isto porquê? Porque comunicar no Instagram, tu estás a comunicar para um determinado público e estás a comunicar para uma determinada faixa etária, por exemplo, e quando vais, por exemplo, a outra rede social super gira para negócio, que é o LinkedIn, tu já estás a comunicar a um outro nível. Então, tu tens de decidir, acho que a primeira decisão antes de ir para redes sociais é perceber realmente quem é o teu target e onde é que ele anda, ok? Ainda existe outra que está um bocadinho em desuso, mas vai depender muito da faixa etária e vai depender muito quais são os teus objetivos estratégicos, que é o Facebook. Existe outra que já nasceu e que está completamente em força, que é o TikTok. Depende realmente do que é que tu queres fazer, ok? Agora, quando vais para redes sociais e quando vocês decidem que querem avançar no vosso negócio, eu tenho uma triste notícia para vos dar, que foi aquela que talvez me tenha custado mais horrores ouvir até hoje, e foi também de todas a que eu mais demorei tempo a integrar, que é, quando nós fomos para a escola, nós aprendemos a conjugar os verbos, que era eu, tu, ele, nós, vocês, vós, eles, verdade? Quando nós começamos por ter um negócio, há uma destas pessoas que fica excluída, que somos nós, o eu, ok? Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa para alguém em negócio, o nosso primeiro pensamento tem que ser sempre sobre os outros, ou seja, como é que eu vou transformar a vida do outro, como é que eu vou, não é, tocar a vida do outro, como é que eu vou mudar qualquer coisa daquele lado, como é que eu posso servir aquela pessoa. Eu acho que se tu tiveres isto em mente, facilmente arranjas conteúdos. E depois, tens que ir à procura de coisas que realmente mexam contigo. Na tua arte, o que é que te mais importa? Porque tu não vais para as redes sociais fazer vendas propriamente ditas. Eu acho que isso é uma premissa que de nascença está um bocadinho, não está bem formada. Ou tu tens um produto, não é? Que as pessoas podem comprar na hora e não sei o quê, mas se calhar as redes sociais não é o sítio mais adequado. Desculpa dizer-te isto, se calhar estou a destruir alguma expectativa, mas é só para não teres um choque de realidade depois, não sejas daquelas pessoas que acham que agora têm uma ideia e depois vai para o Instagram e que faz assim um mega sucesso. As coisas não são bem assim, tudo o que é bom dá trabalho e conforme eu vos disse, isto não é um sprint, é uma maratona, ok? Dicas que eu te posso dar, olha, investe no Google. Lembra-te sempre, há muitas pessoas que quando vão fazer os seus investimentos em publicidade, redes sociais e tudo mais, dizem, fartei-me de gastar dinheiro no Facebook, no Instagram, etc, mas aquilo não trouxe resultados nenhuns. É normal. Para quem vem da área da publicidade, isto para mim é super óbvio, que é, vocês estão no Instagram, ok? E estão numa rede social que as pessoas maioritariamente usam para entretenimento. Portanto, o facto das pessoas te escolherem a ti ou não é um bocadinho random, é um bocadinho aleatório. Então, se tu quiseres ser vista na tua área, se calhar a minha ideia para ti seria inscrever-te no Google My Business, por exemplo. Porque quando as pessoas vão ao Google, elas têm que escrever qualquer coisa naquela barra de pesquisa. Elas já estão à procura de algo que tu podes ter ou não ter para oferecer. Faz sentido? Uhum. Sim. E depois diversificar conteúdos. Mostrares quem és, conversares a tua história. O nosso próprio storytelling pessoal é uma das ferramentas mais poderosas de venda e de comunicação, porque cria ligação. E então é isso, falares dos teus processos, falares do teu trabalho, explicares onde é que te podem ver, criares iniciativas. Outra coisa muito importante para quem tem negócios ou para quem quer criar uma das partes importantíssimas de um negócio é saber criar uma experiência no cliente, que é o mesmo que dizer como é que se converte um cliente em fã, de forma a que quando ele precisar de um serviço qualquer teu, tu sejas a primeira pessoa a quem ele recorre para te ligar, às vezes nem que seja para te pedir um conselho.
Então, isso também é muito importante, pensar que tipo de experiência queres providenciar, e eu acho que com isto assim, tu já tens uma boa direção sobre o caminho a seguir. Sim, não sei se vem a propósito ou não. Já agora, se podias dizer-nos como é que é a tua história das tuas mentorias e mais, um bocadinho mais detalhada, onde é que poderia saber? Ok, então, vocês Como é que tu podes prestar-nos ajuda? Quais são as diferentes formas? se vocês quiserem, há várias formas. Existe um curso que está na Primeira Luz, que é marketing para fotógrafos, que nós podemos fazer um redesign do curso, se houver participantes para isso. Em particular e em privado faço consultoria e mentoria. Qual é a diferença? A consultoria é mais para aquela pessoa que já tem um negócio e que quer tomar um rumo diferente, ou que quer uma opinião sobre qualquer coisa, ou está numa fase de rebranding. As mentorias são para pessoas que trazem dúvidas muito específicas, precisam bastante mais atenção. Portanto, a consultoria é uma coisa que se consegue fazer em 1 ou 2 horas, mas a mentoria, por exemplo, passam ou uma manhã ou um dia inteiro comigo, ok? Outra coisa que eu acho que também pode ser interessante aqui, e o Nuno já sabe o que é que fazer com isto, que é, eu tenho 2 ou 3 masterclasses preparadas, são coisas muito intensivas, coisas relativamente rápidas, online ou presencial, que está muito relacionado com ajudar-vos a encontrar o vosso valor, em vez do vosso preço, e sim, vai envolver calculadoras, vai envolver faturas de água e da luz, e sim, vai envolver contas, vai envolver, porque é importante vocês ganharem esta consciência e vocês terem esta percepção de, ok, eu posso cobrar isto, mas o meu potencial é aquilo, ok? Portanto, posicionarem-se, ganharem essa confiança, para quando vos perguntarem o preço, vocês não dizerem assim, são 200 euros. O quê? São 200 euros. Estão a ver? Sabem o que é isto, não é? É insegurança, ninguém quer trabalhar com uma alta insegura, pronto. Então, essa é uma. A outra existe para malta que quer aprender a fazer propostas que ganham à séria, ok? Em que é apresentada uma proposta que vai de início ao fim, isto é uma masterclass, em que eu vos explico mais ou menos, não é mais ou menos, porque é que eu digo mais ou menos, só para ficar claro? Porque cada um tem uma área de negócio tão distinta que há uma estrutura base, mas depois tem que ser aqui adaptada a cada pessoa. As masterclasses não levam muita gente, levam pouquinhas, porque são coisas muito hands-on e é importante que vocês saiam dali com as coisas já feitas, então talvez no máximo, eventualmente, tipo 7 pessoas, não mais que isso, está bem? Porque depois não tenho capacidade de me dividir para toda a gente e eu prefiro fazer, lembram-se do portfólio? Eu prefiro fazer menos, mas com mais qualidade e sentir que vocês levam dali uma transformação grande convosco, está bem? E a outra é o design do vosso negócio, é desde que eu tive a ideia até, até o passo a passo, como é que se monta um bicho, um monstro destes. Portanto, há várias hipóteses de colaborar comigo, está bem? Para as masterclass e tudo mais, podem conversar com o Nuno Luís, deixar tudo do lado dele, ele depois falará comigo e encontraremos uma forma de apoiar quem sinta que está a precisar disso. E pronto, é isto. Não sei se vos ajuda. Então, se ainda puder dizer mais uma coisa, dizer ao Nuno Luís que estou interessada em algumas masterclasses, depois na lista de pessoas interessadas e depois, eventualmente, Sónia, estaria interessada em fazer uma mentoria contigo. Gostava de ter o teu contacto. Podes pedir ao meu Nuno Luís, ou então se quiserem também vos dou já, se quiserem tomar nota, é info@soniaguerreiro.com. Eu vou escrever aqui no chat. Obrigada, Nuno. O Nuno, não estás meu assistente. Olha, vou ainda estás aí, já encontramos o nosso assistente. E agradecer mais uma vez esta, não sei como é que se chama, tertúlia. Obrigado, Elsa, pela tua participação. Obrigada. Este café online, esta conversa informal. Vou então passar à Helena Marques. Olá, Helena, boa noite. Peço do teu micro. Olá, boa noite. Olá, muito obrigada, Sónia, pela clareza das exposições que fizestes, como sempre, não é? Muito pragmática, muito straight to the point. Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com aquilo que tu referiste da importância da marca, e isto derivando um bocadinho para aquilo que é o caminho que eu encontrei para mim neste momento, que é na fotografia mais artística, como tu sabes. E pegando um bocadinho no exemplo, por exemplo, do Alexandre Farto,
que é assim, aquilo que nós normalmente estamos habituados a ver no tipo de fotografia que eu agora gosto de fazer, ou no caminho que eu encontrei para mim, é as pessoas apresentarem o trabalho em nome próprio, não é? Mas efetivamente olhamos para um Alexandre Farto que utiliza um Vils, se calhar também para arrumar um pouco uma determinada tipologia do trabalho dele, não é? Porque quando ele começou no grafite urbano, ele era conhecido por Alexandre Farto. Mas o que é que tu pensas relativamente a essa matéria? Que faz algum sentido quem enverede por esta área de fotografia artística, da fotografia de fine art, com um número de fotografias limitadas de venda, não é? Para colocar em casa e que às vezes pode não ser só fotografia, quando envolve até mesmo instalações, outras peças que complementam, digamos, essas fotografias ou esse storytelling, essa narrativa fotográfica, que basicamente é aquilo que se expõe, não é? Qual é a tua opinião? Não sei se fui clara na minha questão. Eu percebi exatamente onde é que tu queres chegar. Então, só para dar aqui um bocadinho de contexto, porque a Helena não foi específica quando disse o tipo de fotografia que eu agora faço. Lembra-se que eu conheci a Helena num dos fotógrafos que organizei pela Serra da Estrela, e a Helena, não estando apaixonada por natureza e paisagem, estava à procura de algo que a motivasse e, portanto, o caminho dela até aos dias de hoje tem sido uma montanha russa, mas muito sustentada e muito sempre no sentido de uma fotografia mais criativa, mais fotografia de autor, ok? Pronto. Providenciado este contexto, a pergunta que eu tenho para te fazer e que eu faria a qualquer um de vocês se a pergunta fosse a mesma é: quando tu fechas os olhos e vês aquilo daqui a 5 ou 10 anos, o que é que tu te vês a fazer? Porque é essa a resposta que tu tens que saber agora. Há fases da nossa vida profissional em que às vezes é prematuro nós tomamos uma decisão grande, e desculpem aqui o pleonasmo, mas decisiva, uma decisão decisiva, de criarmos uma marca. Por exemplo, no teu caso, como tens fotografias de autor e trabalhas muito com um nicho muito específico, para saberem, a Helena está num nível em que já trabalha com colecionadores de arte, ok? A Helena já expõe em galerias de arte, a Helena teve um apoio recente de algumas entidades com bastante pompa e circunstância, e portanto é nesse segmento que ela está, é nessa fase que ela está. Se quiseres só fazer isso, se calhar o meu conselho para ti é que te transformasses num Pablo Picasso, digamos assim, não é? E que mantivesse o teu nome e que vivesses dele, ok? Se a tua esperança ou se a tua expectativa a nível profissional não é diversificar-se muito disso. Mas, por exemplo, se tu já quiseres ser um Alexandre Farto, ou seja, se tu já quiseres ser um Vils, e se quando olhas para o teu futuro já te vês a montar instalações, a fazer isto ou a diversificar negócio, então se calhar nessa altura é melhor começares a pensar em criar uma marca específica para isso. Porque a partir do momento em que tu começas a ter um negócio que não depende só de ti, se calhar é importante somar esse valor a uma marca. Faz sentido? Entendo. Por exemplo, então, para pessoas que fazem fotografia de autor ou que fazem estas edições limitadas ou que trabalham muito em fine art, se calhar num início de carreira não é assim a cena mais clara do mundo vocês registarem logo uma marca com um nome, ok? O meu conselho é: conheçam-se primeiro a vocês próprios e fechem os olhos muitas vezes para conseguir ver. Eu sei que isto parece ridículo, que é fecha os olhos para veres, mas é tão ridículo quase como, pá, às vezes para avançar tens que parar. Então é assim, vocês, digo isto para a Helena, digo para qualquer pessoa aqui, ok? Vocês fecham os olhos e naqueles planos que vocês têm, como é que isto vai ser daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5, o médio prazo, e como é que vai ser ao longo, daqui a 10 anos, onde é que eu quero estar? Francamente, neste ponto não interessa se vocês lá vão chegar, mas qualquer sonho só se concretiza se for desenhado primeiro, não é? Então é muito isso. Eu acho que assinar uma marca, criar uma marca, tem muito a ver com os objetivos que nós temos. E eu, ao início disso, não vos quis assim abrir também tanto o jogo, mas não foi tanto abrir o jogo, não vos quis sobrebar com muita informação. Eu disse que havia muito mais coisas antes de nós chegarmos ao nome de uma marca, mas já que já não és a primeira pessoa aqui a trazer esse tema da marca, deixem-me dizer-vos que a primeira coisa quando nós queremos fazer um negócio não é criar um nome da marca, ok? Vocês podem ter uma ideia fixe,
guardem-na num papel para revisitarem mais tarde. Vocês só conseguem criar o nome de uma marca quando vocês sabem exatamente o que querem fazer, em que nicho é que vão operar e quem é que é o vosso target, ou seja, quem é que são os vossos potenciais clientes. Exemplo. Quando eu criei a Spaces and Places, que é a minha marca de arquitetura interior, se vocês quiserem, podem ver os projetos que eu fotografo, spacesandplaces.pt. O website está neste momento em construção, mas se vocês lá forem e clicarem na parte que diz clients ou clientes, já não me lembro bem, que eu deleguei essa tarefa para ter mais tempo para me dedicar ao negócio. Outra dica que vos posso deixar é, quando começarem a sentir-se no lodo, na lama, debaixo da água, deleguem, mas de preferência antes de se sentirem assim, está bem? Pronto, fica a dica. Mas pronto, então, é ir lá ver o tipo de trabalhos que eu faço. Quando eu criei a Spaces and Places, eu fechei os olhos e eu precisei de sentir se eu queria limitar aquela marca a um território português ou se eu queria ter colaborações com o estrangeiro. E a minha resposta, para quem me conhece bem, sabe que eu funciono muito bem no estrangeiro. Eu falo várias línguas, sendo que inglês e espanhol são logo dos topo da lista. Eu sou casada com um venezuelano, hombre, que aqui já habla muitíssimo, não? Pronto, e então, o que aconteceu aqui foi, quando eu imaginei Spaces and Places, eu imaginei-me a trabalhar lá para fora. E a verdade é que o meu primeiro trabalho que eu consegui foi logo para uma empresa brasileira, depois daí já vieram suecos, espanhóis, franceses, ou seja, já veio toda uma série de pessoas da Europa. E quando eu pensei para o estrangeiro, eu pensei em trabalhar, isto só para vocês perceberem o grau e o potencial de um nicho. Não é um estrangeiro qualquer, o estrangeiro é uma coisa muito vasta, estrangeiro é tudo o que não é Portugal, certo? Então, mas para que estrangeiro é que eu queria trabalhar? E o estrangeiro que eu queria trabalhar era a Europa, e portanto todas as minhas comunicações, a forma como eu respondo, a forma como eu trabalho, é toda muito orientada para o mercado europeu, que tem uma forma de sentir, que tem uma forma de comunicar e que tem toda uma linguagem, uma narrativa visual completamente diferente de outros pontos do mundo. Posso dizer que eu já trabalhei para o New York Times, num projeto que eles tinham, que era o New York Times Journey, ok? Em que eles tinham jornalistas em vários pontos do mundo, e eu fui a pessoa que fiz as fotografias desse projeto em Portugal, e eu recebi um briefing muito completo, para vocês terem a percepção de como é que decidirmos em que mercados é que queremos trabalhar influencia o tipo de imagens que nós temos que produzir ou os nomes que criamos para os nossos projetos. Vou só dar-vos aqui um exemplo muito prático. Este briefing vinha dividido em dois e dizia: minha amiga, se estás na Europa, as tuas instruções de briefing são estas. E as instruções tinham coisas como que tipo de pessoas é que se deviam captar, até ao pormenor de que tipo de edição é que as imagens podiam ter. Quando o briefing era, por exemplo, aos Estados Unidos, o briefing era completamente diferente. Enquanto nós na Europa temos cores mais vibrantes, mais vivas, sobretudo se formos para o sul, nós somos muito mediterrâneos, temos muito salero, temos muitos azuis, muitos verdes, muitos vermelhos, muitas cores. A malta dos Estados Unidos são tudo aquelas cores muted, aquelas cores de caramelo, aquelas cores assim meio softs, meio apagadotas, não é? Então, para vocês perceberem como é que se vai registrar uma marca, há toda uma série de decisões que têm que antecipar essa decisão. E essas são as mais importantes. Saber quem é que eu sou, o que é que quero fazer, como é que me vejo daqui a X tempo e para quem é que eu quero trabalhar. Agora, imaginem que eu só queria trabalhar com Portugal. Epá, pôr uma Spaces and Places era esquisito, era complicado estar aqui com aquela malta que diz aqueles e-mails, tipo, olha, o meu e-mail é, escreve aí, se vou soltar, F_Y, não sei o quê, agora maiúsculo. Estão a perceber? É complexo. Então, quanto mais simples e maior simplicidade vocês tiverem nas vossas decisões, no vosso negócio, mais longe vocês vão e mais leves também, ok? Tudo o que é simples. E atenção, simplicidade não é o oposto de descomplicar, ok? Simplicidade é manter as coisas num nível leve, ligeiro, que nós consigamos levar de uma forma prazerosa, ok? Porque no dia em que o nosso trabalho deixa de nos trazer prazer, se calhar temos que pensar um bocadinho no que é que andamos aqui a fazer. A resposta foi extensa, toquei em vários pontos. Helena, consegui responder àquilo que tu precisavas? Conseguiste, obrigada. Ficaste na mesma, portanto. Não. Assim, já tenho algumas ideias, já fechei os olhos. Aliás, é uma das coisas que logo desde cedo quis criar uma identidade com uma assinatura distinta. Escrevo sempre os textos em inglês, em português e depois em inglês, portanto, obviamente que para mim própria já senti que não é só dentro das barreiras de Portugal que quero trabalhar, não é?
Mas claro que sim, é importante, porque estamos muito nesta área habituados a ver as pessoas assinarem em nome próprio, mas depois vemos alguém que está com uma projeção internacional e que efetivamente adotou uma marca, não é? Porque é uma marca. É uma marca. Isso, as marcas são boas, por exemplo, quando nós somos artistas multiplurais, multiculturais, multifacetados ou que temos poliinteresses, ou seja, em que tanto gostamos de fazer, imagina, arranjos florais, como gostamos de fotografar, como gostamos de escrever, sabem? Se vocês imaginarem flores, fotografia escrita num website, vamos pôr-nos no lugar de quem vai visitar, nós ficamos a parecer um bocadinho como aquela pessoa. Eu não sei, isto também pode ser uma crença minha, pá, se alguém tiverem uma ferramenta para desconstruir, estou completamente disponível, mas ficamos um bocadinho com aquela crença, sobretudo em Portugal. No estrangeiro, por acaso, não é tanto assim. Quando aparece alguém com estas facetas todas à mostra, as pessoas olham para nós e pensam assim, uau, tu deves ser tão apaixonada por tanta coisa, fico super feliz por ti, mas em Portugal é muito, lá está, tipo, não sei o que dos 7 ofícios. A coisa que mais me irrita profundamente que me digam é, um dia que vocês queiram ver-me irritada, espumar por todo o lado e deitar fumo pelas orelhas, digam-me assim, Sónia, espera, vou ver se arranjo coragem para vos dizer, Sónia, tu fazes tudo. E eu, olha, não, não desquio cães, não fotografo bebés recém-nascidos, não fotografo concertos, não fotografo moda, não fotografo publicidade, não fotografo divórcios, portanto, não fotografo tudo. Eis o que eu fotografo. Número 1. Número 2. Agora, é preciso tê-los no sítio para conseguir dar respostas destas, porque muitos de vocês que estão aqui, acuse quem quiser, mas já devem ter ouvido muito disto, que é, então, tu fazes tudo, tu fotografas tudo. Não, de todo. Então, esta questão aqui também é muito importante, sabermos exatamente o que é que estamos a fazer e para quem estamos a fazer, são as decisões que antecedem qualquer decisão importante no vosso negócio. Por isso é que a primeira coisa, quando nós temos uma ideia para fazer um negócio, é fazer um mapa estratégico, do qual faz parte uma coisa importantíssima, que é a casa-mãe de tudo, que é o farol que nos vai iluminar naquelas noites mais escuras dos nossos negócios, sabem? Vai haver dias em que são horríveis, malta. Lamento, estou a destruir, sabem, expectativas e esperanças de todas as pessoas. Eu percebo que hajam pessoas que se queiram dedicar assim a um negócio seu porque vão ter mais liberdade, e claro que sim, claro que vão, mas vocês têm que saber construí-la, certo? Pronto, então, a coisa que está aí que precede a base de qualquer marca é a criação de uma coisa que se chama um brand book, ou seja, um manual da marca, que é aquilo que diz quem é que vocês são, tipo, um típico missão, visão, valores à antiga, na minha linguagem é um manifesto, que é aquilo em que eu acredito e aquilo em que eu tenho o potencial de transformar a vossa vida, ok? Aparecem coisas como o tom de voz da marca, se vocês tratam as pessoas por tu, por você, por nós, porque há toda uma diferença, ok? E estas diferenças do eu, tu, nós, vós, eles, só isso lembrem-se que também é uma ferramenta de posicionamento, então tudo isto conta. Antes de irmos para as cores, nós temos que saber exatamente para quem é que queremos comunicar. Imaginem o que é comunicar uma marca de recém-nascidos ou de fotografia de recém-nascidos com um vermelho de McDonald's. Vocês iam gostar? É complexo, não é? É complexo. Portanto, quando eu vos disse há bocadinho que quando nós criamos um negócio deixa de haver aquela conjugação de verbos na primeira pessoa que é o eu estava a ser muito honesta. Até as cores dos vossos logotipos, das vossas coisas incríveis que vocês têm em mente, devem ser pensadas tendo em vista o outro. E o outro, neste caso, são potenciais clientes, ok? E tem também a ver com a área de negócio que vocês escolhem. Exemplo, eu gosto muito de usar os eventos, porque os eventos é uma coisa que eu acho que toda a gente percebe e é muito versátil, é muito diversificada. Mas, por exemplo, imaginem o que é fotografia de eventos de festas de aniversário de bebês até aos 6 meses ou até aos 6 anos, sei lá. De fotografar eventos de aniversário, sei lá, de institucionais, que têm às 500, às 600 e às 1000 pessoas, ou fotografar eventos sociais, que é o caso dos casamentos, ou fotografar concertos, que também é um tipo de evento. Estão a ver? Cada segmento destes, cada nicho destes tem uma comunicação distinta e diferente. Então vocês precisam saber ao que é que vão e só depois disso é que vocês começam a estruturar fisicamente a marca. Faz sentido? Muito bem. Obrigado, Helena, pela tua participação. Sónia, chegámos ao fim da nossa tertúlia
Eu acho que ainda consegui estar aqui a falar muito mais tempo do que isto. Mas depois temos um problema, já ninguém podia ouvir. Chegámos ao final. Olha, agradecer-te mais uma vez, em meu nome e da Primeira Luz, por teres aceito o convite, por teres também vindo aqui a partilhar este tema tão interessante, que é sempre muito interessante, tendo em conta o público aqui presente, que a maioria são fotógrafos amadores, tal e qual como eu também sou, e que para nós, tudo isto que nos aqui apresentaste, a maior parte destes temas e da forma como devem ser abordados e construídos, são sem dúvida uma narrativa bastante interessante. À restante plateia, dizer-vos que regressamos daqui a uma semana com o fotógrafo Hugo Santos, e que mais uma vez esperamos por vocês no mesmo horário, às 9h30. Sónia, uma vez mais, muito obrigado e até para a semana. Obrigada eu. E é isso. Se alguém precisar de mim para alguma coisa, cá estou, através do Nuno ou diretamente, vocês já têm o meu contato, disponham, está bem? Espero que vocês tenham gostado e se puderem levar uma coisinha daqui, como a Elsa já levou, cada um de vocês, eu já fico super feliz, está bem?